Eu desejo cumprimentar os irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por esta oportunidade que mais uma vez Ele me concede de nesta tarde poder encontrar-me aqui, postado-me à frente deste aparelho, para trazer-vos mais um vídeo, mensagem da Palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pelo dia de trabalho, agradeço a Deus pela minha filha Emanuele, exalto e glorifico a Deus pela minha casa e por tudo quanto Ele tem me proporcionado até aqui. Queridos, nesta tarde, nesta oportunidade que Deus nos dá, nos concede, eu quero trazer uma mensagem da parte de Deus aos vossos corações. Eu quero tomar como tema desta oportunidade e basear-me sobre o seguinte tema: a casa de Deus é lugar de oração ou não? A casa de Deus é lugar de oração ou não? É sobre esse tema que eu quero me ater nesta oportunidade para falar qual o propósito, qual a finalidade que a casa de Deus foi edificada e nominada por casa de oração. Para tanto, eu quero convidar-vos a ler comigo no primeiro livro dos Reis, no capítulo de número 9, versículo 1 adiante. Primeiro livro dos Reis, capítulo 9, que diz assim a palavra de Deus: Sucedeu, pois, que, acabando Salomão de edificar a casa do Senhor e a casa do rei, e todo o desejo de Salomão que lhe veio à vontade fazer, o Senhor tornou a aparecer a Salomão, como lhe tinha aparecido em Gibeão. E o Senhor lhe disse: ouvi a tua oração e a tua súplica, que suplicando fizestes perante mim. Santifiquei a casa que edificaste, a fim de pôr ali o meu nome para sempre. E os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Esses versículos que estaremos nos baseando. Há um certo descompromisso por parte dos crentes para com a santidade na casa de Deus. Há um descompromisso, irmão, no que diz respeito à santidade na casa de Deus. E o salmista, ele diz que a santidade convém à tua casa para sempre, Senhor. A santidade convém à tua casa para sempre. Mas há um certo descompromisso no que diz respeito à santidade da casa de Deus. Pregamos, cantamos
falamos que a casa que nós adentramos para cultuar a Deus é de Deus, mas não damos a ela o devido respeito, a devida santidade, quando adentramos dentro dela. E no que fazemos dentro desta casa. Lembro-me, vem-me à mente, ao coração, Monte Moriá, Monte Horebe, o encontro de Moisés com Deus. Quando o fogo desceu sobre aquela sarça e ela não se consumia, aquele fogo santificou aquele lugar. Até então, aquele lugar era um lugar como qualquer outro, onde qualquer pessoa, de qualquer maneira, de qualquer forma, poderia pisar ali. Mas quando o fogo de Deus desceu sobre aquela sarça, que era a presença de Deus em labareda de fogo, e Moisés se aproximou, Deus exigiu de Moisés santidade, pedindo que ele tirasse as alparcas dos seus pés, porque o lugar onde ele estava pisando era santo. Ora, irmãos, a casa que nós entramos para adorar a Deus, o local, por mais simples que ele venha a ser, na sua estrutura, uma vez orado naquele lugar e consagrado aquele lugar deixa de ser um lugar qualquer. Ele deixa de ser um lugar comum e passa a ser um lugar que foi consagrado a Deus com o propósito e a finalidade de se oferecer naquele lugar culto de adoração a Deus. Então esse lugar tem que ser tratado com o maior respeito, com a maior reverência, porque acreditamos que a presença de Deus é real, é verdadeira naquele lugar. Mas por que então nós vemos o descaso para com a casa de Deus? Por que nós presenciamos o desrespeito por parte dos crentes para com a casa de Deus? Por que se fazem de tudo menos o que é devido dentro da casa de Deus? Por que se mistura o que não é devido com o que é devido fazer dentro da casa de Deus? Temos visto isso em nossa igreja. Temos presenciado isso, irmão. Eu não sei até quando vai a simpatia do pastor de Vila Brasilândia 1 pela minha pessoa, a pessoa do irmão Joel Dilton. Eu não sei até onde vai essa simpatia para com a minha pessoa. Mas uma coisa é certa, irmão, que eu não deixarei de falar e defender o que é verdadeiro, santo e puro. Eu não fecharei os meus olhos, nem os meus lábios, para falar contra aquilo que é execrável, sacrílego, profano dentro da casa de Deus. Posso ser atacado, como tenho sido,
posso ser hostilizado, como tenho sido, mas não me demoverei da minha posição de alguém que zela pela santidade da casa de Deus. Não irei, irmão, calar-me diante daquilo que contamina a casa de Deus, que corrompe a casa de Deus. Então eu não sei até quando vai essa simpatia pela minha pessoa. Eu não sei até quando vai as oportunidades. Mas se é para eu tê-las, e eu me calar, e eu me silenciar diante das coisas profanas, das coisas erradas, dentro da casa de Deus, eu prefiro ficar sem as oportunidades. E tem me chamado a atenção o que se tem feito dentro da casa de Deus. Por exemplo, nós temos visto sorteios serem feitos dentro da casa de Deus. Sorteios. Se fazem sorteios de algum objeto dentro da casa de Deus. Ora, irmãos, se faz sorteio dentro da casa de Deus, sorteando entre as irmãs, entre os irmãos, algum pertence, nenhuma disputa, porque isso é disputa, e alguém vai ficar ressentido, porque perdeu. Alguém que gostaria de ganhar e não ganhou, ficará ressentido. E isso é uma forma de disputa entre irmãos. Aí eu pergunto, se pode fazer um sorteio dentro da casa de Deus, por que o irmão não pode fazer um jogo na lotérica? Por que o crente não pode participar do jogo de bicho? Se o crente pode fazer um sorteio que é tipo um bingo, por que ele não pode ir no bingo tentar a sorte lá também? Tudo não é jogo, muda apenas o nome, mas não deixa de ser um jogo, uma disputa por algo, por alguma coisa que se põe a disputar, a concorrer, a competir. Mas alguém fica triste. Se isso pode ser feito dentro da casa de Deus, porque a minha preocupação é que é feita dentro da casa de Deus. Se faz na casa do irmão, se faz na rua, ou aonde quer que seja, eu não estou um pouco preocupado, porque a vida é do irmão, é da irmã, e você faz da sua vida o que você achar que você deve fazer. Mas quando o que você faz compromete o habitar da casa de Deus, aí já diz respeito a mim. E é aí que eu combato, defendendo a santidade dentro da casa de Deus. Logo estaremos fazendo um bingo na casa de Deus. O irmão não pode ter uma mesa de sinuca em casa para brincar com o seu filho? O irmão não pode ter cartas de baralho e jogar baralho na sua casa entre família? O irmão não pode ter dominó e jogar dominó em casa com a sua família? Ora, irmãos,
São precedentes perigosíssimos que estamos vendo ser feito dentro da casa de Deus, que estimula essas coisas em casa. E todo jogador começou brincando. O que desperta e estimula o jogo no âmbito profissional é começando ele brincando. Porque é brincando que se conhece o potencial de alguém. E logo a pessoa se acha que é capaz, que ele ganharia se ele estivesse fazendo ali ou lá aquilo. Um abismo chama outro abismo. É Deus quem diz isso, irmão. Então eu tenho me preocupado com isso. Porque estamos na casa de Deus, irmão. A casa de Deus é santa. A casa de Deus é para oração. A casa de Deus é para cultuarmos a Ele e não trazer essas coisas mundanas para dentro da casa de Deus e disputarmos através de um sorteio algo. Se isso pode-se fazer um bingo. Se isso pode também na lotérica e fazer um jogo. Ora, irmão, não se compra o bilhete para ser sorteado? Ora, irmãos, é uma forma de jogo. Tudo aquilo que é disputado é uma forma de jogo. E o que me dói é que é dentro da casa de Deus. Isso é o que me dói. O que não falar também do mercantilismo, da venda dentro da casa de Deus. O que não falar daquilo que se vende, que mercadeja na casa de Deus, na cantina, e agora já está dentro do templo, na nave. Termina-se o culto e as irmãs já descem lá e traz as panelas com aquilo que se está vendendo e começa a vender dentro da nave do templo. Isso não é profanar o templo. Isso não é mudar o sentido para o qual o templo foi erigido, edificado e consagrado por Deus? Ou eu estou errado? Mercadejam, vendem dentro do templo, dentro da casa de Deus. Lembra de Jesus, irmão? Quando ele entrou no templo e achou no pátio os que vendiam, os que mercadejavam no templo. E Jesus, tomado pelo Espírito, num sentimento de zelo, expulsou, virou a mesa dos que cambiavam, trocando a moeda para que facilitasse a compra do que se estava vendendo dentro do pátio do templo. Era no pátio do templo. Nós já estamos dentro do templo. Começou lá no pátio com a chamada cantina. Agora está já dentro do templo vendendo. Eu posso até ser atacado, irmão, porque não se é de aceitar, não é de se concordar com a minha defesa que eu estou fazendo aqui. Você encontra a liderança em algo que a liderança acha que por ser liderança ele pode fazer, permitir, é se tornar um inimigo. Eu sei das sanções que eu posso sofrer.
das retaliações. Mas eu prefiro ficar com Jesus. Eu prefiro ficar com Deus. Eu prefiro ficar defendendo aquilo que é santo, que é puro, irmão. Que é a santidade na casa de Deus. O templo é santo. O templo é a casa de Deus. A finalidade é singular, é única, irmão. Simplesmente para a oração. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E não lugar de venda. E não lugar de sorteio, de jogo, de disputa entre irmãos através de sorteio, por algo que todos querem ganhar, mas que somente um vai ganhar. A casa de Deus não é para isso, irmão. Pode ter até uma pitada de sinceridade, e se considera até que Deus aceita, porque há sinceridade naquilo que se estão fazendo. E pensando assim, desconsidera o zelo de Deus quando estamos profanando a sua casa. Ora, irmãos, será que aqueles que mercadejavam no templo, não havia sinceridade neles, no que vendia, para o povo sacrificar a Deus? Mas Deus, irmão, Ele não aceita a sinceridade no erro. É nisso que muitos crentes estão pecando. Deliberadamente, achando que por não receber de imediato o castigo, Deus está se agradando dele ou dela e os estão aceitando e aprovando aquilo que nós sabemos que estamos errados quando fazemos dentro da casa de Deus, para com Deus. Mas pela pessoa estar sendo sincera, por exemplo, a cantina, no que vende, pode-se dizer que as irmãs são sinceras. É para arrecadar dinheiro para a igreja, para o trabalho das irmãs. Há mocidades, adolescentes que também vendem. É para arrecadar dinheiro para o trabalho na obra de Deus. Ora, irmãos, pode haver sinceridade nisso, mas não quer dizer que nós podemos profanar a casa de Deus mercadejando dentro dela, fazendo dela um lugar de comércio, de venda. Quando a finalidade desta casa é singular, é única, irmão, é apenas para a oração, para cultuar a Deus, e não para a venda, não para jogo. Não, irmão. A casa de Deus é santa. E essa santidade convém a ela é para sempre. Não foi no passado. E agora pode fazer o que quer, o que acha dentro da casa de Deus, não. Se o juízo ainda não veio, ele vai vir. Saiba disso. Deus não deixará impune, irmão, aqueles que usaram de desleixo para com a sua casa, desconsiderando a finalidade e o propósito santo do templo da casa de Deus. O juízo virá. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Este é o propósito da casa de Deus, irmão. O templo que se foi erigido, que foi santificado e nominado casa de oração, é para Deus. Não podemos fazer dentro dele o que nós queremos, o que achamos que nós podemos fazer.
mesmo com pretexto de sinceridade. Deus não aceita, irmão, sinceridade no erro. Por mais sincera que a tua atitude possa vir a estar sendo, se tu transgride, se tu contamina, corrompe a casa de Deus, Deus vai te pegar, irmão. Ele vai te pegar. Lembra dos filhos de Arão? Quando entraram no templo para oferecer sacrifício, e acender o altar com fogo estranho, Deus os matou. Deus os consumiu. Havia sinceridade naqueles dois jovens? Havia. Eram sacerdotes. Estavam indo oferecer sacrifício. Mas o fogo que eles usaram para acender o altar não foi o fogo de Deus. Mas foi fogo deles mesmos, fogo estranho. Deus não levou em consideração a sua sinceridade em oferecer um sacrifício para ele. Deus o matou. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Lembra de Uzá, o servo de Davi, Uzá, aquele moço que quando Davi estava transportando a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém, no carro de boi, quando o carro pendeu para o lado, dando a entender que o carro do boi ia virar e a arca do Senhor, que era símbolo da presença de Deus, ia tombar ao chão. Os irmãos lembram o que Uzá fez? Numa atitude de sinceridade, ele segurou a arca. Deus o rasgou ao meio. Deus rasgou Uzá no meio, irmão. Ele foi sincero? Foi. Ele teve um zelo sincero? Teve. Ele pensou que a arca iria cair quando o carro de boi pendeu para o lado. E ele colocou a mão para segurar a arca, o que se não poderia fazer. Não se poderia tocar na arca. Não era qualquer pessoa que poderia tocar na arca. Aquele que tocasse na arca morreria, irmão. Até o método que Davi estava transportando a arca era errado. A arca não era para ser transportada em carro de boi, e sim sobre os ombros dos levitas. Mas estava sendo transportado de modo errado, provocando esta situação e, lamentavelmente, a morte deste moço. Por uma atitude precipitada, não pensada. Ele pôs a mão na arca e Deus não levou em conta a sua sinceridade, mas o matou. Deus não leva, irmão, em conta a nossa sinceridade quando estamos errando, quando estamos transgredindo naquilo que sabemos que não devemos transgredir. Mercadejar dentro da casa de Deus conscientemente,
vendendo dentro da casa de Deus. Eu nunca concordei com isso, sempre falei contra isso, irmão. Porque eu sempre aprendi e vejo na palavra de Deus que a casa de Deus é um lugar santo. Lembro-me do pastor Antônio Luiz, quando ele repreendia alguns irmãos que vendiam produtos de Avon, catálogos de perfume dentro da igreja. Ora, irmãos, se pode vender o que se vende na cantina, o que se estão vendendo agora dentro da nave da igreja, por que as irmãs não podem também apresentar os seus catálogos de perfume uma para a outra dentro da igreja? Podem sim, irmão. Se uma coisa é tolerada, a outra também tem que ser. Ou será que somente quando a irmã está vendendo o perfume é que estão pecando? Não, irmão. Ambos são sacrilégios. Profanação do lugar santo. Deus não leva em conta, irmão, a tua sinceridade. Se o que tu fazes pecas contra Deus. Conversei uns anos atrás com uma jovem, uma senhora, que ela praticava a prostituição, irmão. E ela era crente da Congregação Cristã do Brasil. E quando eu falei para ela que essa prática estava errada, que Deus condenava, ela ficou nervosa comigo e disse que Deus não a iria condená-la por isso, porque ela estava na prática da prostituição, não é porque ela queria, era porque a situação a obrigava para que ela pudesse ajudar o seu marido nas despesas de casa. E eu disse para ela que não, que Deus não concordava com isso. Ela estava sendo sincera? Podia até estar sendo sincera. Ela podia estar até ali fazendo algo que ela não se agradava em fazer, mas que a necessidade doméstica a obrigava a se sujeitar àquela prática condenada por Deus. E por isso Deus não a condenaria. E segundo ela, era de conhecimento do seu próprio marido. Sinceridade no erro, irmão. Está cheio de crente sendo sincero, mas errando, pecando. Mas por estar sendo sincero, acha que Deus não vai condená-lo. Temos crente que esquenta a carteira para procurar emprego. Temos crente, conhecemos crente que pagou e paga para tirar a habilitação. Os crentes estão julgando que a sua sinceridade invalidará o castigo de Deus, a punição de Deus sobre o seu pecado. Ora, irmãos, lembra de Uzias? Um rei muito conceituado, um rei com o qual Deus saía nas guerras, e Uzias era vitorioso, Uzias era vencedor. Mas quando, um certo dia, o rei Uzias, vindo de uma guerra, vitorioso, ele entrou no templo
para oferecer sacrifício a Deus. O sacerdote se opôs contra a atitude de Uzias. Uzias se opôs contra os sacerdotes. E Deus o matou, fazendo-o ficar leproso. Porque Uzias era rei e não sacerdote. Rei não oferece sacrifício. Rei reina. Sacerdote é quem oferece o sacrifício a Deus. Mas Uzias, ele veio tão alegre da batalha, por ter sido vencedor, por Deus ter lhe dado a vitória, que ele desconsiderou a sua posição de rei, julgando que ele poderia oferecer sacrifícios a Deus. Estava sendo sincero? Estava. Queria agradar a Deus, mas não cabia a ele essa posição. Deus o matou, não levando em conta a sua sinceridade. Irmãos, as coisas com Deus são sérias. Macular o templo, a casa de Deus, com coisas mundanas, com pretexto de sinceridade, e achar que Deus está aprovando, compactuando. Cuidado, irmão. Cuidado. Lembra do rei Saul? Quando ele tinha que esperar Samuel, para que Samuel, o sacerdote, oferecesse sacrifício por ele e pelo povo a Deus. Vendo Saul que Samuel demorava, e o povo já cansado de esperar, começaram a dispersar-se. Saul tomou o sacrifício, se pôs na condição de sacerdote e foi oferecer o sacrifício a Deus. Deus o rejeitou para não ser mais rei. O fim de Saul foi triste, sem salvação. Ele foi sincero? Foi. Queria agradar a Deus, mas da maneira errada. Deus o rejeitou para sempre. Irmãos, a casa de Deus não é a tua casa. A casa de Deus é santa. Não é lugar de mercantilismo. Não é lugar de venda. Não é lugar de jogo, como sorteio, levando os irmãos a disputar entre si. Isso é um precedente que também cabe os irmãos ir a uma lotérica, concorrer a um jogo da Mega Sena, disputando ali com outros. Porque é um jogo, irmão. Por mais que tente amenizar a situação, mas é jogo. Com isso, ora, os irmãos podem ter qualquer tipo de jogo dentro das suas casas para brincarem entre si. Qual o mal nisso? É só um jogo. É difícil, viu, irmãos? É difícil. Ser crente não é fácil.
Eu sei das consequências. Diz que quem fala a verdade não merece castigo. Mas toda regra tem uma exceção. E falar a verdade contra lideranças que apoiam essas práticas dentro da igreja é sofrer sanções, é sofrer hostilizações, dependendo do pastor da igreja, de como ele interpreta a posição que estou colocando aqui, que é a verdade, a luz da palavra de Deus. Mas estamos cientes, irmão, dessas verdades, dessa realidade. Toda regra tem uma exceção. E falar a verdade contra a liderança, contra a decisão da liderança, há um preço a pagar. Há um preço a pagar. E o preço é caro. Porque, como eu já disse, irmãos, há crentes que eles gostam da verdade, quando essa verdade não é contra eles. Há crentes que eles gostam da verdade quando a verdade pregada não se contrapõe à sua vida pecaminosa, de vaidade, de carnalidade, de sensualismo. Mas quando a verdade pregada se contrapõe a seu modo de vida mundano, aí você acaba de ganhar um inimigo, que é a liderança, que é o irmão comum da igreja. Porque muitos de nossos irmãos morreram por falar a verdade contra reis, contra imperadores. Morreram falando a verdade. E hoje em dia não é diferente, irmão. Eu tenho sofrido muito com isso em Vila Brasilândia 1. Nas gestões anteriores. Por dizer a verdade. Por falar a palavra de Deus. Opondo-me a certas atitudes de lideranças. Que não só fazes aquilo que é errado, como apoia alguns irmãos dentro da igreja que fazem. Martin Luther King, o americano Martin Luther King, pastor protestante, ele disse o seguinte: para criar inimigos, não é necessário declarar guerra, basta dizer o que pensa. O pastor protestante e ativista americano Martin Luther King disse isso. Para criar inimigos, não é necessário declarar guerra. Basta dizer o que pensa. E dizer o que pensa
é que me tem levado a criar muitos inimigos dentro da igreja. Eu sei que há irmãos que riem para mim, sorriem para mim, mas que não gostam de mim. Porque eu digo o que penso e não peço segredo. Então eu tenho criado muitos inimigos dentro da igreja de Vila Brasilândia 1. Eles me cumprimentam, eles me abraçam, eles gostam de mim, eles dizem que gostam de mim, mas eu sei, irmão, que por aquilo que eu digo, por aquilo que eu falo, eu vou contra o que eles pregam, defendem. Eu sei, irmãos, que eu vou contra as suas esposas, filhos, cujo modo de vida é vaidoso, mundano, carnal, sensual. Então eu sei que eles não me aceitam por isso. Então eu tenho criado alguns inimigos. Não porque eu declarei guerra a eles, mas por eu dizer o que penso. E o que penso é o que a Bíblia está escrito. O que está registrado na Bíblia. Paulo escrevendo, ele pergunta aos Gálatas. Não sei se foi dali que Martin Luther King disse esta frase. Essa que eu li. Para criar inimigos não é necessário declarar guerra. Basta dizer o que pensa. Eu não sei se Martin Luther King tirou esta frase ou elaborou esta frase da carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 4, no versículo 16. Eu penso que foi. Porque o apóstolo Paulo, parece que ele estava vivendo isso para com os Gálatas, na Galácia. Porque Paulo escreveu aos Gálatas, perguntando para eles o seguinte, capítulo 4, versículo 16. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Você entendeu, irmão? Para criar inimigos, não é necessário declarar guerra. Basta dizer o que pensa. E Paulo aqui, ele pergunta aos Gálatas se ele, Paulo, tinha se feito inimigo dos Gálatas por dizer a verdade aos Gálatas. É o que vivemos hoje na igreja. É o que vivemos hoje, irmãos, na igreja. É o que estamos vivendo. Dizer o que pensa
na igreja é criar inimigos. E o que nós dizemos, irmão, na igreja, não é o que pensamos de nós mesmos. Não, irmão. Nós não dizemos na igreja o que pensamos de nós mesmos. Porque Paulo diz que nós não somos capazes nem de pensar por nós mesmos. Mas a nossa capacidade de pensar, ela vem de Deus. É Ele que nos capacita para pensar. E o que é a verdade? Pergunta Pilatos para Jesus. Jesus diz para Natanael, no capítulo 14, versículo 6 de São João, que ele é a verdade. Jesus é a verdade. E a verdade, irmão, é que a casa de Deus é chamada casa de oração. É verdade que a casa de Deus não é casa de mercantilismo. É verdade que a casa de Deus não é casa de jogatina, por meio de sorteios, disputando entre irmãos um objeto. É verdade que a casa de Deus não é lugar para vendas. É verdade, irmão, que a casa de Deus não é cinema. Vai ser promovido agora, se não me falha a memória, nesta semana aqui, acho que no dia 24, se não me falha a memória, um cinema dentro da igreja. Isso é um cinema, irmão, intitulado de Tela Crente. É isso mesmo que vocês estão ouvindo eu falar. Não é tela quente. Tela quente é da Globo, às segundas-feiras, onde passa filme tela quente. Na igreja de Vila Brasilândia 1 vai ser Tela Crente, aonde vai ter refrigerante e pipoca, e o ingresso vai ser vendido a R$5. Isso é um absurdo, irmão. A casa de Deus não é isso, não é para isso. Isso é profanar a casa de Deus. Você quer assistir o filme que foi citado e até defendido pelo pastor? Vá a um cinema. Alugue para assistir em casa. Mas não dentro do ambiente do templo, da casa de Deus, que é santa, irmão. É isso que me dói. É isso que me faz estar aqui trazendo esta mensagem. Porque isso me dói, irmãos. Ver a casa de Deus, que se diz que é santa, que pede reverência para os irmãos, ser profanada com práticas e atitudes mundanas por pessoas que se dizem crentes. Isso me dói. Aí, como disse o salmista de Jesus, faço minhas palavras do salmista, que o zelo da tua casa me devora. O zelo da tua casa, Senhor, me consome. Porque quando eu vou ao templo, eu vou consciente de que eu estou num lugar santo, que é a casa de Deus, irmão, cuja finalidade e propósito único e singular é de oração, é de adoração, é de louvor, é de glorificação a esse Deus santo, cuja casa é santa e essa santidade convém a ela para sempre. Mas eu vejo ela sendo transformada em cinema para passar filme com o pretexto de que vai passar alguns hinos. Ora, irmãos, me poupe. Com pretexto de sinceridade. Ora, pastor,
vou me fazer seu inimigo? Dizendo essas verdades? Ora, a igreja de Vila Brasilândia 1, vou me tornar vosso inimigo? Dizendo a verdade? Diz que quem fala a verdade não merece castigo. Repito. Mas estamos indo de mal a pior. Esta é a realidade, irmãos. Que nós estamos indo de mal a pior no que tange respeito a sermos crente, a zelarmos pela santidade da casa de Deus. Aceitamos práticas que sabemos que profana a santidade desta casa, mas porque queremos agradar a Maria, a João, queremos lhes ser agradáveis, então não temos coragem para defender a santidade da casa de Deus. É mais fácil usar o altar para me atacar, para me hostilizar, para tentar dizer perante a igreja que eu estou errado. Mas eu sei à luz da palavra de Deus que eu não estou. E sei que com isso nos tornamos inimigos de alguns, daqueles que não gostam da verdade, aqueles crentes que não aceitam a verdade, porque ela se contrapõe em suas práticas, seu modo mundano de viver, pernicioso, carnal, sensual. Então ele nos tem como inimigo, mesmo não lhes declarando guerra, mas por dizer o que nós pensamos, e esse pensar nos é capacitado por Deus para dizer, nos tornamos inimigo. Porque de mim mesmo, irmão, eu não diria isso. Eu não teria esse zelo. Mas eu tenho porque eu sei com o propósito que o templo foi erguido, foi santificado e foi denominado por casa de oração. Não é para misturar com essas coisas, irmão. Faça isso lá na tua casa. Faça isso lá no cinema. Faça isso lá em qualquer outro lugar, menos nas dependências do templo da casa de Deus. Porque o pátio é santo. O templo é santo, irmão. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Para muitos crentes, eu sou um inimigo. Para pastores, eu sou um inimigo. Porque eu falo a verdade da palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, escrevendo na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 13, versículo 8, Paulo escreve dizendo o seguinte: porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. A verdade prevalece, ela permanece, irmão. Ainda que ela não te agrada, ainda que você não se agrade de quem está te dizendo verdades que talvez venha a doer em você, mas ela permanece. Não se pode ser contra a verdade, senão pela verdade. Então seja pela verdade, pastor. Seja pela verdade, irmãos e irmãs. E a verdade é que a casa de Deus é santa.
A casa de Deus é pura. A casa de Deus é lugar de oração e não de mercantilismo. E não de cinema. Não de venda. Ela é a casa de Deus, irmão. Já é hora que o juízo comece pela casa de Deus. Sobre alguns que profana o habitar da casa de Deus com práticas como estas que estou citando aqui. Com pretexto de sinceridade, julgando que por isso Deus está aprovando, mas não está não, irmão. Deus não está aprovando isso não. Não está, irmão. A casa de Deus é santa. Ela foi edificada com um propósito santo, que não pode ser misturado com absolutamente nada deste mundo. Quando Salomão edificou aquele magnífico templo, tendo como modelo o tabernáculo, que por sua vez o tabernáculo teve por modelo a planta que Deus deu a Moisés lá no monte Sinai, onde Deus disse para Moisés que ele deveria fazer tudo conforme o modelo que Deus lhe tinha dado. Por sua vez, Salomão faz o templo conforme o modelo do tabernáculo, aumentando suas metragens. Mas o modelo era o mesmo, porque era a casa de Deus, irmão. E os demais templos que vieram a ser erguidos, edificados, e foram santificados pela palavra de Deus, e nominado por casa de oração para Deus, é santa. E precisamos respeitar, não maculando, não profanando, irmão, com práticas, com atitudes mundanas, carnais, com pretexto de sinceridade, de estarmos fazendo tudo para a obra de Deus. Deus vai te pegar. Ele vai te pegar, irmão. Esse descaso para com a casa de Deus. Lembra do rei Beltesazar, irmãos? Quando ele tomou dos utensílios que o seu pai Nabucodonosor levou como espólio de Jerusalém para a Babilônia, que numa atitude irracional de Beltesazar, para zombar e profanar o que era santo, o que era consagrado a Deus e para Deus, e como objeto de culto para Deus, pegou para tomar nas suas orgias. Ele recebeu, irmão, de imediato a sua sentença. Apareceu aquela mão escrevendo na parede Mene, Mene, Tekel, Uparsim. Pesado fostes em balança, e fostes achado em falta. É passado de ti o reino. Naquele mesmo ano, Beltesazar morreu. Não zombe de Deus, irmão. Não zombe da casa de Deus. Não brinque com Deus. Não brinque, irmão, na casa de Deus. Tenha respeito, tenha temor e tremor ao entrar na casa de Deus.
Não use, irmão, de pretexto a tua sinceridade para profanar a santidade da casa de Deus, que Deus vai te pegar. E eu oro para isso. Porque tu fazes arbitrariamente, desconsiderando o valor da casa de Deus, a santidade que deve-se a essa casa, a esse lugar santo. Salomão edifica o magnífico templo. Após dedicar o templo a Deus, Deus aparece para Salomão e diz para Salomão que ele ouviu a oração que Salomão fez por aquela casa. Porque Deus diz que pela oração, irmão, as coisas comuns deixam de ser comum e torna sagrada. Torna consagradas. As coisas imundas, elas tornam santa. É pela oração que santificamos as coisas impuras. E aquele templo que Salomão fez, e sobre ele Salomão orou, dedicando o templo a Deus e o consagrando para Deus. Deus aparece dizendo para Salomão que ele tinha ouvido a oração de Salomão e a súplica que Salomão tinha feito para com aquele templo. E que Deus tinha santificado aquela casa que Salomão edificou para ele, a fim de pôr ali o nome de Deus para sempre. E Deus prometeu dizendo que os olhos dele, de Deus, e o coração de Deus estaria ali todos os dias, irmão. É uma promessa de Deus para Salomão, ao edificar a casa, ao consagrar aquele templo, dedicando a Deus, para Deus. Deus vem e confirma, santificando aquela casa. Dizendo que os olhos dele e o coração dele estaria todos os dias ali naquela casa. Que maravilha! E aí nós vemos aquele célebre versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, tanto lido nas igrejas, aonde diz ali, irmão, no capítulo 7, no versículo 14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Promessa de Deus sobre o templo, sobre a casa, para com aquele que adentrar no templo com essas condições, se pondo nesses requisitos que Deus requer de nós para entrar no templo e se pôr perante Ele. A bênção de Deus é sobre a tua vida, é sobre a minha vida, irmão. Deus promete nos abençoar. Que Deus tenha misericórdia, irmão, de mim e de você. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe. Amém, Jesus. Amém.